A chave do conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz que devemos buscar o conhecimento de Deus como a tesouros escondidos. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e por entendimento alçares a tua voz. Se o buscares como a prata e o procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 1-5. O conhecimento de Deus é mais importante que holocaustos e sacrifícios. Pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos e sacrifícios. Oséias 6:6. Segundo Jesus, não podemos confiar em homens para obter o verdadeiro conhecimento de Deus. O espírito de profecia diz: destes pecados os escribas e fariseus eram culpados, e foi por esta razão que Cristo os denunciou. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ele disse, porque fechais o reino dos céus aos homens. E aos doutores da lei disse: ai de vós, doutores da lei, porque tomaram a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes, e impedistes de entrar os que estavam entrando. O conhecimento é a única chave que abrirá o céu. O inspirado João declara: mas esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. O conhecimento correto de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, é vida eterna a todos os que creem. 20 LTMs, 1171, 06, 1897. Segundo Jesus e o Espírito de profecia, o correto conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, é vida eterna. É também a única chave que abrirá o reino dos céus, que tem sido fechado por aqueles que se apoderaram da chave do conhecimento e, com seus falsos ensinos, estão desviando muitos do verdadeiro conhecimento de Deus, impedindo-os de entrar no reino dos céus. A confissão do apóstolo Pedro sobre o entendimento da filiação de Jesus. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 13-19. A verdade confessada por Pedro é o fundamento da fé do crente. É aquilo que o próprio Cristo declarou ser a vida eterna. Pedro expressara a verdade que é o fundamento da igreja. O desejado de todas as nações. Páginas 412 e 413. A igreja de Cristo é edificada sobre este único fundamento: Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta igreja tem o verdadeiro conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o Pai e o Filho, e recebe de Cristo a chave do reino dos céus. Só Jesus pode nos conceder o verdadeiro conhecimento de Deus. Disse Jesus: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Assim diz o Senhor: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento,
também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4, 1-6. Muitos não têm o verdadeiro conhecimento de Deus por causa dos ensinos dos falsos mestres. As verdades mais claramente reveladas na Bíblia têm sido cobertas com dúvidas e trevas por alguns teólogos que, fingindo ser pensadores críticos, ensinam que as Escrituras têm um significado secreto, místico, espiritual, por detrás das simples palavras. Essas pessoas são falsos mestres. A esse tipo de pessoas, Jesus declarou: não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu significado óbvio, a menos que um símbolo ou uma figura sejam usados. Jesus fez a promessa: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. João 7,17. Se os jovens aceitassem a Bíblia à letra, se não houvesse falsos mestres a confundir e enganar as suas mentes, seria realizado um trabalho que alegraria os anjos e que traria milhares e milhares a Jesus que agora vagueiam no erro. UCD 99.4. O verdadeiro conhecimento de Deus é a preparação essencial tanto para esta vida como para a vida futura. Como nosso Salvador, estamos neste mundo para prestar serviço a Deus. Estamos aqui para nos tornarmos semelhantes a Deus em caráter e por uma vida de serviço para revelá-lo ao mundo. Este é todo o nosso propósito, toda a nossa razão para a nossa existência. E a razão para tudo o que fazemos é tornar-se como Deus em caráter para que possamos, por uma vida de serviço, revelá-lo ao mundo. Para cumprir o propósito para o qual fomos todos criados, devemos nos tornar semelhantes a Deus em caráter. Para sermos cooperadores de Deus, para nos tornarmos semelhantes a Ele e revelarmos seu caráter, precisamos conhecê-lo direito. Esses são os pré-requisitos para cumprir o propósito de nossa existência. A fim de nos tornarmos como Deus em caráter, devemos conhecê-lo direito. Devemos conhecê-lo como Ele se revela. O conhecimento de Deus é o fundamento de toda verdadeira educação e de todo verdadeiro serviço. É a única salvaguarda real contra a tentação. É somente isso que pode nos tornar semelhantes a Deus em caráter. Este é o conhecimento necessário para todos os que estão trabalhando para a elevação de seus semelhantes. Transformação de caráter, pureza de vida, eficiência e serviço, adesão a princípios corretos. Tudo depende de um conhecimento correto de Deus. Esse conhecimento é a preparação essencial tanto para esta vida como para a futura. A ciência do bom viver, página 409. É necessário conhecer a Deus como Cristo o revelou. É nosso privilégio conhecer Deus de forma experimental. E no verdadeiro conhecimento de Deus está a vida eterna. O unigênito Filho de Deus foi o presente de Deus para o mundo, em cujo caráter foi revelado o caráter daquele que deu a lei aos homens e aos anjos. Ele veio proclamar o fato de que o Senhor, nosso Deus, é um só Senhor, e a Ele somente servirás. A menos que os homens conheçam a Deus como Cristo o revelou, nunca formarão um caráter segundo a semelhança divina, e, portanto, nunca verão a Deus. É motivo de espanto entre os anjos no céu que aqueles que um dia conheceram a Deus possam se tornar descuidados, permitir que suas mentes sejam absorvidas por qualquer ocupação temporária e deixar que sua atenção se desvie do Deus do céu, a ponto de forma deliberada e voluntária, esquecerem seu Criador e substituí-lo por outros senhores e outros deuses. Chegou o tempo em que há muitos senhores e muitos deuses, e Satanás tem o propósito de se interpor entre Deus e a alma humana para que os homens não prestem homenagem a Deus ao guardar a sua lei. Satanás envolveu-se com vestes de brilho angelical e vem aos homens como um anjo de luz. Ele faz com que a alma culpada veja as coisas de forma distorcida, de modo que odeia aquilo que deveria amar e ama aquilo que deveria odiar e desprezar. Deus é tão deturpado para ele que não se importa em manter o verdadeiro e vivo Pai em seu conhecimento, mas se volta para a adoração de falsos deuses.
RH 09 de março 1897. Rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor. É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias como talhá-lo de madeira ou pedra. O Deus vivo, conforme é revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado apenas por poucos. O Grande Conflito, página 583. O resultado de não buscar o verdadeiro conhecimento de Deus e ter apenas um conhecimento superficial leva ao engano de pensar que se está adorando a Deus, quando na verdade não está. Disse Jesus: expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um culto a Deus, e isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. João 16, 2 e 3. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a Pedro 3,18. Que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4,13. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6,3. Que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo aquele que tu enviaste. João 17,3. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.